Bom dia a todos. São 6 horas da manhã e a gente vai dar início à reunião do dia 19 de julho de 2022 do Programa de Capacitação Complementar em Endoscopia Avançada da Via Biliar e Pancreática. E a Jennifer hoje vai falar um pouquinho para a gente, né, sobre o tratamento ecoguiado, né, de lesões císticas, de insulinomas pancreáticos, onde nós vamos analisar os resultados de duas técnicas, uma a aplicação de etanol e a outra a ablação com radiofrequência. Então, se trata de uma revisão sistemática, né, e uma meta-análise, né, mostrando realmente qual é que é o papel desses procedimentos, porque cada vez mais a gente vê em consultório pacientes, mesmo jovens, né, que são acometidos por essa doença, perguntar para a gente o que a gente pode fazer diferentemente do procedimento operatório. E vai ser uma coisa interessante a gente discutir isso e depois discutir também com o cirurgião, né? Que tem uma visão também mais, entre aspas, monocrática em relação ao tipo de tratamento que é o tratamento dos pacientes que têm tumores neuroendócrinos funcionantes. Então, Jennifer, fique bem à vontade, pode apresentar o seu trabalho. Bom dia a todos. Então, o trabalho de hoje é um trabalho da Hungria. É, ele foi publicado em 2021, né? E ele vai discutir, então, uma análise descritiva dos trabalhos até então publicados, com tratamento ecoguiado por radiofrequência ou alcoolização dos tumores neuroendócrinos insulinomas. Os insulinomas, eles são um tipo raro de tumor neuroendócrino. Eles acometem um a cada 4 milhões de pessoas normais. E a sua localização mais comum é na cabeça e no corpo pancreático. Isso gira em torno de 90% dos casos. Ela leva a uma secreção autônoma de insulina, que leva a períodos de hipoglicemia no jejum e principalmente pela manhã. Também ocorre uma ativação simpática, com secreção de catecolaminas, que levam a episódios de taquicardia, fraqueza, astenia e aumento do apetite. E tem caracteristicamente uma melhora dos sintomas com a administração de glicose, tanto EV quanto via oral. O tratamento cirúrgico é o padrão ouro, né? Ele visa você ressecar a lesão e ter melhoras dos sintomas. Teve ao longo do tempo, uma melhora muito boa em relação à mortalidade do procedimento. É um procedimento seguro, mas que ainda traz algumas morbidades, que giram em torno de 30%. Mas assim, é, é bem relativo, já que o tratamento ele traz uma melhora eficaz, duradoura e uma baixa taxa de mortalidade, né? A alternativa nesse tratamento seria o tratamento clínico dos sintomas, com dietas ricas em carboidratos e medicações como análogos de somatostatina, octreotide ou a diazoxida. O que acontece aqui é que o paciente ele tem que estar sempre muito bem adepto ao tratamento e ocorre muito ganho de peso com esse tipo de tratamento. O paciente ele fica é, é, muito obrigado, né, a comer alimentos muito ricos em carboidratos, e isso leva a alguma disfunção de outras doenças, que ele acaba levando a outras doenças, como a obesidade, hipertensão, né, síndrome metabólica, devido ao tratamento desse quadro. E uma outra alternativa que vem surgindo ao longo do tempo é a ablação ecoguiada dessas lesões. E ela fica, ela foi, até o momento, ela é indicada geralmente em idosos, pacientes com múltiplas comorbidades com alto risco associado à cirurgia e à anestesia, e também a pacientes que não desejam a alternativa do tratamento cirúrgico.
apesar disso não ter nenhum guideline como uma opção definitiva para esses pacientes. A ablação ela pode ser realizada por radiofrequência ou por alcoolização, né? A por radiofrequência ela vai produzir uma energia térmica que vai induzir a necrose do tecido por uma desnaturação das proteínas das células. A ablação ecoguiada por etanol ela também estimula uma necrose tecidual, tem uma ação bem rápida e ela é mais custo-efetivo, já que para você realizar, você precisa apenas de uma agulha, né, de punção e o etanol a alta porcentagem. Esse estudo, então, ele quer analisar, fazer uma análise descritiva das técnicas de ablação por radiofrequência e alcoólica nos pacientes com insulinomas pancreáticos. Então, foi feita uma revisão sistemática em 6 plataformas: Medline, Embase, Cochrane, Web of Science, Scopus e Clinical Trials, incluindo todos os artigos publicados até 24 de novembro de 2020. Os pacientes foram incluídos todos submetidos à ablação ecoguiada, foram excluídos pacientes submetidos à ablação perioperatória durante o procedimento cirúrgico, que tinham alguns estudos a respeito. E foram, então, incluídos caso controle, série de casos e cortes retrospectivas e prospectivas. Foi utilizada a ferramenta de Murad para avaliar a qualidade dos estudos. Então, ao total, né, de 1.444 artigos no início identificados, foram excluídos devido a duplicatas, pelo título, resumos que não condiziam com o que eles estavam procurando, e foram avaliados 67 artigos por completo. Desses 35 artigos foram incluídos nessa revisão. Foram case reports, né? Série de casos, e não foi encontrado nenhum estudo controle. Caso controle entre os dois, nenhum que também comparava as duas técnicas, o que seria algo legal para a gente ter alguma comparação, né, dado mais. Uma análise entre as duas técnicas, né, comparativa. Então, 11 estudos trataram com a radiofrequência e 23 com a alcoolização. Em um estudo, ambas as técnicas foram utilizadas. Ao total, foram identificados 84 insulinomas, 31 foram tratados com radiofrequência e 53 por a alcoolização. E um paciente recebeu, né, os 2 tratamentos na mesma sessão. 6 pacientes apresentaram múltiplos insulinomas e todos os pacientes tratados pela radiofrequência tinham um insulinoma único. O tamanho médio dos insulinomas pré-ablação foi de 13 a 10 milímetros e no pós-ablação de 3 a 5 milímetros, tendo alguns desaparecido após no controle. As indicações foram 32% por não ter condições cirúrgicas para a realização do procedimento devido a comorbidades, 32% porque o paciente se recusou a fazer o procedimento cirúrgico, 28% não foi identificado nos trabalhos a causa da indicação cirúrgica, 5% a localização do tumor impedia a realização do procedimento cirúrgico, ou dificultava, né? 2% tiveram uma ressecção cirúrgica incompleta e foi optado por tentar uma ablação ecoguiada para resolução da lesão. E em 1% foi realizada a ablação e depois foi necessário fazer a ressecção cirúrgica. A localização mais frequente dos insulinomas encontrado foi na cabeça, com 40% dos casos. 10% dos insulinomas foram encontrados no processo uncinado, 22% no corpo e 15% na cauda. O sucesso técnico e clínico foi no estudo colocado como 98,5% em ambas as modalidades. Não, aqui, na análise descritiva da alcoolização ecoguiada, foram
então, identificados 47 pacientes, né? 19 homens, 28 mulheres. A média de concentração alcoólica foi de 90%, variando de 95 a 99. A média de passadas foi de 2, variando de 1 a 9 passadas. A média de sessões foi de uma, foi uma sessão por paciente, sendo né, com uma sessão, a média de álcool injetado foi de 1,58 ml, nas duas sessões de 1,24 ml, quando realizado 3 sessões de 1 ml. As agulhas utilizadas em 4 casos foi a de 25 Gauge, em 18 casos a de 22 Gauges e em 2 casos de 19 Gauges. Na análise dos pacientes submetidos à radiofrequência ecoguiada, 31 pacientes foram submetidos. 10 deles receberam energia média de 10 watts, variando de 10 a 50 watts, com uma duração média de 15 segundos. Os outros pacientes não tinham descrito exatamente a energia média e a duração para a realização da ablação. 12 pacientes realizaram uma sessão única e em 4 pacientes foram necessárias 3 sessões, com uma média de 2 sessões por paciente e uma média de passadas de 3 por paciente. A maioria dos casos foi usada uma agulha de 19 Gauge, 8 casos. Foi realizado um com 18 Gauges e um com 22 Gauges. Dos parâmetros laboratoriais e radiológicos. Aqui eles juntaram as duas técnicas e pré e pós-ablação a gente teve sempre uma melhora do quadro laboratorial. A glicose sérica foi avaliada em 20 pacientes, era de uma média de 1,95 milimol por litro e foi para 6,20. A insulina foi avaliada em 13 pacientes. Na pré-ablação, a média era de 230 e foi para 41 picomol por litro. E o peptídeo C, os níveis de peptídeo C foram avaliados em 10 pacientes e a média de 2.077 na pré-ablação foi para 819 após. 15 dos 35 artigos reportaram um método de acompanhamento. 7 deles foi por tomografia, 5 por ultrassom endoscópico, 1 por ultrassom abdominal, 1 por ressonância magnética e 1 por PET. Todos eles evidenciaram diminuição significativa ou completa resolução das lesões. 7 artigos reportaram um período de follow-up, tendo uma média de 9 meses, variando entre 5 e 1.460 dias. Aqui eles não explicitaram qual deles teve esse maior período de follow-up, né? E em que paciente eles tiveram insucesso clínico, às vezes, né? Seria legal se tivesse na discussão essa avaliação mais detalhada para a gente entender melhor qual seria talvez o motivo do insucesso e talvez uma avaliação um pouco melhor dessas duas técnicas. Das complicações. 11 de 75 pacientes, que foram 15%, né, tiveram complicações com esse procedimento, vendo que ele não é inócuo de complicações e eventos adversos. 5 pacientes no grupo da radiofrequência, que equivale a 18% desse grupo, apresentaram dor abdominal. Desses, 2 casos teve uma pancreatite leve e um caso de pancreatite necrohemorrágica. No grupo da alcoolização, foram 6 pacientes que tiveram eventos adversos, 3 casos de dor abdominal, um caso de perfuração do adenal com sangramento, e outros 2 eles não citam. Um caso também de falha, nesse grupo teve um caso realizado radiofrequência após falha terapêutica, radiofrequência não, desculpa, da alcoolização, teve um caso que fez alcoolização e que teve falha terapêutica e foi encaminhado para tratamento cirúrgico após. Então,
na discussão do artigo, né? Ele foi visto que é um tratamento cirúrgico, que o tratamento cirúrgico é curativo em 75 a 98% dos casos, que é uma média muito boa, e que nos pacientes não candidatos ao procedimento cirúrgico, a radiofrequência pode ser uma opção interessante, que vem sendo cada dia mais aceita, mas ainda precisa de mais estudos para ser realmente formalizado. A literatura atual, ela sugere altas taxas de sucesso técnico e clínico em ambas as técnicas, porém tem um segmento limitado. E não se tem definido ainda volume, número de sessões ideais para injeção de etanol, nem para sessões de radiofrequência. Ainda é necessária formação, uma boa abrangente prática clínica para ser criados guidelines, né, com indicações precisas e técnica precisa também para a realização desse procedimento. Em 35 desses estudos, um dado interessante que eles encontraram, a ressonância e a tomografia não conseguiu identificar os insulinomas no parênquima pancreático. Eles só foram vistos depois pela ecoendoscopia, quando eles apresentavam, né, ainda suspeita clínica, corroborando para a realização da ecoendoscopia nos casos de suspeita clínica, mesmo sem identificação de lesão em outros exames de imagem, né? E foi também testado o uso de próteses pancreáticas, mas ainda não tem consenso sobre o seu benefício. Eles estão dois artigos que fizeram uso de prótese pancreática, né? Dois relatos de caso. Um evoluiu com um discreto aumento de amilase, mas sem sintomas, sem nenhuma outra alteração laboratorial, quando usada a prótese pancreática e biliar prévia para profilaxia. E num outro estudo onde foi usada a prótese, mesmo assim o paciente evoluiu com uma pancreatite grave. Ou seja, não tem ainda nem como a gente pensar em definir o uso de prótese pancreática como um consenso. Das limitações, né? A ausência do consenso sobre a indicação do procedimento, muitos foram por questão do paciente não querer operar, né? Ou não tem ainda uma indicação, não foi realizado nenhum um consenso entre todos os estudos sobre quais seriam as indicações para ter uma conduta uniforme. Não tinha estudos de ensaio-controle, então não foi possível fazer comparação direta entre os dois métodos. Faltava informação sobre vários aspectos, como o acompanhamento, a duração da internação e os aspectos técnicos dos procedimentos, e dados de falha técnica e clínica que poderiam ser melhor explicados, né? Saber o que aconteceu, qual foi a falha, né? No que teve falha técnica e clínica, em qual grupo ele estava. Só colocaram no final a quantidade de sucesso técnico e clínico, os dois grupos foi de 98,5%. Não explicaram muito sobre isso. E a conclusão é que os achados sugerem que as técnicas de ablação ecoguiada são seguras e podem ser utilizadas por profissionais habilitados e experientes. As suas complicações podem ser antecipadas e tratadas. Nesses estudos todos, em todos esses 75 pacientes, não teve nenhuma morte por pós-procedimento. É isso. Perfeito. Jennifer, muito obrigado pela sua apresentação, parabéns. Eu quero dizer o seguinte, né, que muito se tem discutido, principalmente com nós, né, que fazemos ultrassom endoscópico, e quem faz, mesmo nos rincões mais distantes do Brasil, com certeza vai ser inquirido a respeito desse tipo de procedimento, né? Por quê? Porque hoje nós temos uma massificação muito grande da informação e as pessoas, elas simplesmente vão na internet e vão descobrir rapidamente que essa é uma técnica que permite, entre aspas, e dependendo da forma como ela é redigida, permite única e exclusivamente você evitar o procedimento operatório, que não tem taxa de morbidade negligenciável, nem sequer taxa de mortalidade, principalmente se um insulinoma estiver localizado na cabeça do pâncreas, né? Então, esse trabalho é um trabalho que nos dá segurança, mostrando que de todos os trabalhos que foram publicados na literatura com esse intuito, ou de ablação por radiofrequência ou por alcoolização,
mostra que realmente esses dois métodos são seguros, têm uma taxa de sucesso superior a 90% e que deve ser pensada quando o paciente não quer única e exclusivamente realizar esse tipo de procedimento. Mas sempre lembrando que nós temos que indicar o procedimento operatório, pois o procedimento operatório ele é curativo, enquanto que esse procedimento, além de não ser curativo, ele é simplesmente um procedimento que pode ter complicações. Apesar de não ter ocorrido mortalidade, ele tem complicações, como por exemplo, vocês viram lá, uma pancreatite necrosante e hemorrágica, fazendo com que esse paciente, com certeza, por causa de um pequeno insulinoma, deva ter ficado muito tempo internado. Então, eu quero abrir a discussão aí para o pessoal, por favor, fiquem bem à vontade. Infelizmente, hoje a gente, por problemas técnicos, né? Problemas pessoais, não vamos ter o Dr. Filadelfo aqui com a gente, e que é uma grande perda, né? Mas a gente tem aqui o Dr. Marcos Clarence, Marcos Vinícius, o Humberto, o próprio o Rodrigo Surjan, a Raquel. Então, por favor, fiquem bem à vontade, podem fazer os comentários que julgarem necessários em relação a esse estudo. Marcos? Humberto? Bom dia a todos. Esse é mais estudo que demonstra assim, a importância da possibilidade terapêutica da ectoendoscopia, né? Apesar de que muitos trabalhos em análise foi de maneira separada, né? Idealmente, o bom seria que tivesse um estudo comparativo, né? Devido aos vários problemas que pode acontecer com essa análise separada. Mas é uma alternativa para aqueles pacientes que eu diria que não querem realizar o procedimento, né? E especialmente para aqueles pacientes que têm um quadro clínico, né, de morbidade que possa levar a uma cirurgia mais arriscada, né? Mas é uma alternativa que a gente tem que ficar atento dessa possibilidade, né? Em especial a utilidade do álcool, que do ponto de vista de custo chama atenção, né? Mas cada vez mais se usa a radiofrequência em medicina, né? Não só no Barrett, mas também tumor de fígado e outras indicações, né? Então é algo que a gente tem que ficar atento, né? Eu queria até muito que o professor Fila estivesse presente, né? Por que a gente tira o neuroendócrino, né? Porque também o neuroendócrino são tumores que podem virar câncer? Sim, podem virar, né? Por isso que a gente tira também isso. Não é só porque ele está com sintomas, sinalizando uma hipoglicemia, enfim. Mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento e os residentes têm que lembrar dessa possibilidade, né? E é um procedimento que a gente não tem experiência, mas acreditamos que a complexidade de fazer ela não é grande, né? O Celso deve ter alguma vivência sobre isso. É isso, Celso. Muito obrigado, Marcos. Se alguém tem mais alguma coisa, por favor, Humberto, Marcos Vinícius. Humberto já apareceu na câmera, então pode falar. Bom dia, Humberto. Bom dia a todos, bom dia, Celso. Olha, eu vou falar uma coisa assim, bem sincera para vocês. Esse trabalho me trouxe mais preocupação do que outro sentimento, porque você vê uma meta-análise, uma avaliação em todos os bancos de dados, e você tem 84 pacientes só, né? 84 insulinomas. E como o Marcos lembrou, 35 foram casos esporádicos. Então, assim, a doença rara e o tratamento endoscópico é raro, e sem nenhum padrão ainda, né? Você vê que a energia utilizada na radiofrequência foi até 50, de 10 a 50. Isso é muito largo, né, essa variação, né?
O último trabalho que a gente discutiu sobre isso aqui foram 14, no grupo lá da França, foram 14 insulinomas, acho que foram 4 hospitais, 4 centros da França, né? Então, assim, a raridade da doença e a raridade que não vai para a cirurgia. O que é complicado também, eu tenho experiência de um caso que a gente mostrou aqui, o paciente precisou ser operado 3 vezes para poder ter uma boa localização da lesão e a retirada da lesão, felizmente evoluiu bem, mas que até na época o Rodrigo sugeriu da gente marcasse, que eu fiz a eco durante o procedimento operatório, para tentar marcar a lesão para o cirurgião. O Rodrigo até sugeriu que a gente colocasse um corante, mas também a gente não tem nenhum trabalho, não tem nada que me autorize a fazer isso, assim, fazer uma injeção lá dentro. Eu não sei o que vocês pensam disso, né? Mas assim, isso, assim, que tipo de agulha, quanto espaço, a energia utilizada. E injetar álcool dentro do pâncreas, numa lesão que a média foi de 10 a 13 milímetros, eu confesso que me assusta um pouco, sabe? Eu não fico confortável de fazer isso, né? O Celso pode falar, assim, em termos análogos da injeção da região celíaca, né? De alcoolização da região celíaca, né? Das possíveis complicações, quais são os parâmetros que a gente vê. Enfim, tem muito, me trouxe assim, muito mais dúvida, né? Assim, ainda bem, entre aspas, que é uma doença rara, que a gente não tem essa dificuldade com frequência, né? E dos pacientes que foram feitos esse método, juntando o paciente que não quis e a localização difícil da lesão, foram 64%. Então, assim, mais da metade foram por esses motivos, e não por uma escolha terapêutica, ou seja, a primeira linha de tratamento é a ablação, né? Então, é tratamento de exceção, né? Então, como o Celso falou, a cirurgia continua, é o tratamento de escolha, né? Não é isso, assim, me trouxe muita dúvida, né? Não fiquei confortável se eu tiver um próximo caso de passar uma agulha, por exemplo, e fazer uma alcoolização, que seria barato, do que a gente fazer a radiofrequência. Eu não ficaria confortável, não. Se eu tiver um novo caso, eu vou pedir chamar o cirurgião. Não vou, a não ser que seria uma alternativa inviável mesmo, né? Perfeito. Perfeito, Humberto. Muito obrigado pelos seus comentários. Eu queria ouvir agora se o Marcos Vinícius tem alguma recomendação, alguma coisa, qual que é a experiência dele em relação a isso, né? Sempre lembrando que o Marcos Vinícius ele tem uma grande experiência com ecoendoscopia de muitos e muitos anos, né? Marcos, não sei se o Marcos está nos ouvindo. Se o Marcos não estiver nos ouvindo, vamos falar. Então, vamos pedir para o Rodrigo Surjan para ele fazer os comentários, ou o Otávio também, que eu estou vendo que está aí. Você está me ouvindo? Ô, Marcos, tudo bem? Tudo bom. Olha, eu vou falar. Aqui é um cirurgião que já operou insulinoma lá atrás, antes do advento da equidoscopia e até da cirurgia laparoscópica. Quando a gente tinha o máximo que tinha era a tomografia computadorizada, vamos dizer, rudimentar, em que você abria o paciente para tentar achar a lesão. E que chama atenção na cirurgia, na maioria das vezes, é que essa lesão ela tem um aspecto vinhado, assim, é meio lilás. Você vê com certa facilidade essa lesão, não em todos os casos. Quando você rebate o colo e expõe o pâncreas todo, você vê a lesão muito característica. Era uma das facilidades da cirurgia. Com a melhora mas havia casos de colegas me contando, não tem tanta experiência também. Eu operei lá para trás, operei depois do advento da cirurgia laparoscópica, e com a endoscopia eu só faço a parte de
mostrar onde está a lesão, e em um caso, um colega pediu se eu podia injetar um corante, que ele abriu o paciente e não conseguia achar a lesão. Eu injetei um azul de metileno, e ele achou muito bom, porque ele achou a lesão. Outra coisa que chama atenção na ectoscopia, que eu achei bacana, falando que no trabalho, fala que a ectoscopia é um exame que, depois de tomografia, ressonância, não viu nada, e você consegue ver essa lesão na ectoscopia. E, principalmente, não foi falado aí, nas lesões isoecóicas. Quando você tem uma lesão hiperecóica ou hipoecóica, é mais fácil de ver nos outros exames de imagem. O problema são as lesões isoecóicas, que você não consegue ver muito bem em outros exames de imagem, a ectoscopia vê muito bem isso, certo? Mas eu também eu concordo com o Humberto, viu, com o doutor Humberto. Eu achei esse trabalho assim muito limitado. Eu não faria uma radiofrequência ou uma localização desses pacientes, eu indicaria para cirurgia. Lógico, aí foi em pacientes idosos, pacientes que tinham como outras comorbidades. Então, mas eu acho que o tratamento cirúrgico ainda vai perdurar por muito tempo. Eu me lembro, Celso, num dos cursos de Barretos, uma menina da Itália, não sei se você se lembra disso, fez uma ablação por radiofrequência, e no dia seguinte, quando ela já mostrou os dados, que o paciente não tinha ainda tanto melhorado a hipoglicemia ainda. Você lembra disso? Eu lembro. Foi no IRCAD. Foi no IRCAD. Exatamente. Então é isso aí que eu queria falar. Perfeito. Muito obrigado, Marcos, pela sua intervenção. Otávio, você tem alguma coisa para dizer? Bom, vamos. Surjan, queria Bom saber. dia. Fala, Estava tendo Otávio. microfone aqui. Bom dia. Eu acho que eu acho que o Humberto foi perfeito na colocação dele. E que assim, o que eu tenho de opinião sobre isso é assim, uma técnica nova, tá? Inovadora, como toda técnica inovadora, ela semeia dúvida na nossa cabeça. Esse é o objetivo realmente, e que obviamente que o tratamento ouro ainda é a cirurgia. Mas, assim, é um tratamento promissor que pode um dia substituir a própria cirurgia. Hoje a gente indica só em caso de exceção da exceção. Claro que todo e qualquer paciente que a gente pegar com esse tipo de doença, a gente vai indicar a cirurgia, mas é importante que nós saibamos que exista essa nova técnica, e para dar opção, eu acho que não para o doente só se ele te perguntar, mas dá essa opção pro cirurgião. Fala, olha, se o paciente não quiser operar ou se não tiver status performance, o que é difícil hoje em dia, né? Tem essa nova técnica que a gente pode tentar, mas que ainda é, entre aspas, né, experimental, ou nova, vamos dizer assim, e que não dá para garantir que o paciente vai ser totalmente curado. Acho que é isso. Acho que por enquanto é por essa linha que a gente tem que raciocinar. Muito obrigado, Otávio. E agora, né, como a gente tem que dar essa opção para o cirurgião, eu vou chamar o Rodrigo, né? Eu estou dando a opção para ele, para o paciente dele, fazer essa opção. Vamos ver o que ele escolhe, né? Ou quando ele escolhe, ou como ele escolhe. Rodrigo, bom dia. Bom dia, gente. Acho que uma coisa que tem que ser levada em consideração, poucos trabalhos falam sobre isso, né? O insulinoma, diferente dos tumores neuroendócrinos produtores de hormônio, diferente daqueles que não são produtores, eles precisam ser tratados, né? E idealmente você precisa do tratamento biológico completo dessas lesões. Uma coisa que não se fala nesses trabalhos e acabou não saindo muito da minha cabeça quando eu acompanhei um paciente jovem com insulinoma, com 30 e poucos anos, eu operei ele, e isso aconteceu com esse paciente de uma forma muito clara. Esses doentes vão evoluindo com perda cognitiva. Então, não é que eles têm episódios de hipoglicemia e se recuperou da hipoglicemia, não aconteceu nada. Esse doente uma vez desmaiou no carro, dirigindo, né? Isso daí é totalmente dizendo, tá, então tudo bem, ele teve 30 de glicemia, agora recuperamos, vida que segue sem sequelas. Não é bem assim. Então, assim, pelo motivo do comportamento biológico desse tipo de lesão, e também pela possibilidade, e eles evoluem com perda cognitiva, esses tumores têm que ser tratados.
Ah, hoje em dia a gente tem algumas outras ferramentas e ferramentas muito boas para localizar aquelas lesões que são menores que dentro do parênquima, né? Como o Marcos disse, todos os tumores neuroendócrinos, eles são roseados, eles são avermelhados, né? Então, se você tem uma lesão junto à superfície, é fácil de identificar essas lesões. Aquelas que estão mais profundas, hoje, tanto para cirurgia aberta, quanto para laparoscopia, quanto para robótica, a gente tem ultrassonografia intraoperatória e é um bom exame, assim. A gente realmente acaba conseguindo achar essas lesões no parênquima. Marcos, eu ainda venho de um tempo ali atrás também que a melhor ferramenta para achar o neuroendócrino de pâncreas era a mão do cirurgião, né? Sair palpando o pâncreas até ver se achava. Hoje, graças a Deus, a gente tem ferramentas melhores para isso. Partindo só para um outro comentário sobre a injeção de corantes dentro do parênquima pancreático, eu tenho alguma pequena experiência sobre isso para injeção de verde indocianina. Mas confesso que depois vão ser áreas que vão ser ressecadas. Então, assim, nunca me preocupei muito. Eu confesso que quando veio essa ideia inicialmente, falei, pô, e se parte desse corante acabar ganhando o ducto pancreático principal, reagir com o suco pancreático e cristalizar lá dentro, e eu resseco uma parte do pâncreas, e depois isso daí vai lá para frente e oclui o ducto pancreático principal, tudo. Eu cheguei a me preocupar com relação a isso. Mas como eu injetei em áreas que imediatamente depois eu ia ressecar, não, eu achei que a técnica era suficientemente cirúrgica. Uma coisa que a gente não pode se esquecer é que essas lesões são geralmente muito bem delimitadas. E isso, de certa forma, talvez favoreça um pouco você aplicar energia nelas, né? São capsuladas, né, praticamente, essas lesões. Ou injetar alguma substância. Mas toda vez que se toca nesse assunto, eu não consigo fugir da comparação de métodos idênticos que a gente utiliza em outro órgão e já tem uma experiência muito grande, que é o fígado. Agora, sempre que se vai se falar, principalmente de métodos ablativos que envolvem energia térmica, como, por exemplo, a radioablação, a primeira coisa que se leva em consideração é a distância de estruturas como a via biliar. E no pâncreas sempre vai ser um pouco difícil de fugir disso, né? O análogo seria o ducto pancreático principal, e a imensa maioria das vezes a gente vai navegar próximo do ducto pancreático principal, que faz com que a gente sempre vá ter uma certa preocupação em relação a isso. Então, quando você aplica energia térmica no fígado, geralmente a gente faz isso longe da via biliar. Se não faz, existem métodos de preservação, como colocar soro gelado dentro da via biliar para evitar lesão de via biliar, e é um órgão mais vascularizado, quer dizer, a dissipação de calor é mais rápida aqui no pâncreas. Então, assim, acho que algumas coisas que devem ser levadas em consideração é que eu acho que, assim, o potencial de eventos adversos no pâncreas desses métodos, acho que sempre vai ser maior do que do fígado. O potencial de, em métodos como ablação, aplicar maior quantidade de energia sempre vai ser um pouco menor do que do fígado, por causa do ducto pancreático principal. E indo para a última instância, se a gente falar assim, olha, acho que vai ser como o fígado. Então, assim, se você precisa, e a gente vai precisar nesses casos, idealmente, de resposta patológica completa, o método final sempre vai ser a cirurgia. Pelos motivos que aqui já foram levantados, eu acho que a gente ainda não pode colocar esse método como método alternativo à cirurgia. Esses métodos. Eu acho que a gente pode colocar esses métodos como métodos de exceção para casos selecionados. Por causa da robustez dos dados. Então, assim, ainda são poucos pacientes e a gente já sente na apresentação que a Jennifer fez do artigo que boa parte desses casos aí foram case reports, em que foi feito o método e teve sucesso técnico, o que é bom, e depois o paciente não foi acompanhado, tudo. Quer dizer, a gente não tem trabalhos tão bem delineados ainda para dar para a gente um pouco mais de segurança. Por outro lado, conforme foi apresentado, parece que a gente vai ter uma efetividade super boa. Então, assim, acho que infelizmente a gente ainda não pode colocar nitidamente como uma alternativa, mas como uma opção de exceção para casos selecionados. Eu acho que a gente, por enquanto, ainda caminha nesse sentido.
Perfeito, Rodrigo, exatamente isso. Eu concordo perfeitamente com o que você está falando e saliento ainda que, na minha opinião, esse é um método que ele só vai ser, só deve ser aplicado ou indicado quando um paciente for muito idoso e que não tenha condições por procedimento operatório. Quer seja ele não tenha condições por um procedimento simples, como, por exemplo, a enucleação de uma lesão, a tentativa de enucleação. E como o Marcos falou, né, às vezes a gente consegue identificar a lesão por causa das suas características macroscópicas. Então, eu concordo também, eu acho que é um procedimento que a gente tem que indicar sempre em conjunto com o cirurgião. Eu acho que isso é um outro ponto fundamental que o Otávio levantou, que é a gente tem que discutir com o cirurgião e falar, vamos, ó, a gente tem essa opção, esse paciente não tem condições cirúrgicas, a gente pode tentar fazer isso. Eu acho que de tudo que a gente discutiu aí é exatamente isso que a gente tem que tirar. Tanto a alcoolização quanto a radiofrequência, acho que os dois métodos. Alguém tem mais algum comentário, por favor? Que venha à vontade, senão a gente vai passar para o caso clínico. Esse é um caso clínico também bem interessante. Pode falar, fica à vontade. Eu queria fazer uma pergunta aí para vocês e para o Surjan principalmente, né? Claro. Assim, foram selecionados esses casos aí de 84 para radiofrequência, mas a pergunta é baseada num dado de um artigo que a gente discutiu já há um tempo atrás, da questão da evolução. Vou sair um pouquinho da radiofrequência e da alcoolização para a indicação de cirurgia. Então, eu queria saber do Surjan o seguinte: mesmo nas lesões menores do que 2 centímetros, né, e saber também de quem, do Celso, de quem quiser falar, sabendo que isso é dado desse artigo, que 27% dos casos vão ter metástases ao longo do segmento para linfonodo e 10% vão ter metástases disseminadas. Esse parâmetro de 2 centímetros, esse das lesões menores do que 2 centímetros, foi um trabalho que teve um segmento longo, um follow-up longo de lesões menores que 2 centímetros. Então, assim, qual é o parâmetro, Surjan, de indicar cirurgia? Sempre, ou de indicar o tratamento, né? Sempre, ou vocês têm essa, ou quando o tumor é funcionante, isso não tem dúvida, estou dizendo de um modo geral, tumores não funcionantes. Então, eu queria saber disso. Que aí a gente teria uma gama maior de pacientes para indicar esse tratamento alternativo, vamos dizer assim, de exceção, né? Que foi todo mundo concordante com isso. Humberto, eu acho que você teve uma boa sacada, vamos dizer, nesse sentido. Então, assim, nos tumores funcionantes, não tem o que discutir, né? A gente tem que tirar, tem que tratar, tem que ter resposta biológica completa. Isso eu acho que é uma discussão fundamental. Aí o que a gente está falando é tumores neuroendócrinos menores que 2 centímetros, né? Watch and wait, ou partir para a cirurgia. E eu acho que essa é uma pergunta ainda tema de... Se me falasse hoje qualquer seminário sobre tumor neuroendócrino de tubo digestivo, uma aula vai ser sobre menor que 2 centímetros pâncreas, opera ou observa. E acho que até o momento, como ainda é um método, esses métodos ainda são métodos que não se tem muita segurança para dizer que são métodos que podem ser utilizados na prática clínica diária, ninguém levantou muito essa bola ainda. E talvez um dia a gente tenha as aulas nos congressos assim: tumor neuroendócrino de pâncreas não funcionante, menor que 2 centímetros. Opera, watch and wait, ou queima, ou faz o álcool. Talvez quando a gente tiver mais segurança com relação a esses métodos, eles possam ser muito bem direcionados para esse tipo de lesão, tá? Então, assim, você pode discutir menor que 2 centímetros, se você pegar talvez um bom artigo que eu já li
uma metodologia que me pareceu boa, apesar de eu não ser um grande expert de análise estatística, é o artigo francês que já reduziu isso para 1,6 centímetros. Eu acho que é uma das perguntas mais difíceis de responder atualmente. Se você me perguntar assim, num paciente razoavelmente jovem, numa cirurgia bem programada, principalmente corpo e cauda, menor que 2 centímetros, eu operaria. Não teria muita questão em relação a isso. Lesões menores que 1,6 na cabeça, paciente mais idoso, paciente com muitas comorbidades clínicas, eu observaria. Acho que essa é a resposta que eu te dou. Mas assim, se você virar para alguém e falar assim, não, acho que neuroendócrino de pâncreas tem que operar todos. Mesmo os não funcionantes de qualquer tamanho. Eu desconfio um pouco dessa resposta, principalmente se ela vier de um cirurgião. Mas fato é que você não pode rebater de uma forma tão enfática assim, entendeu? Então, assim, menor que 2 centímetros, não funcionante pâncreas, eu acho que você tem que juntar os dados e ter bom senso. E pode ser que daqui a um tempo a gente possa oferecer para esses doentes esses outros métodos, em que você não tem uma premência tão grande assim de resposta patológica completa, se você estiver pensando mais um pouco de controle da lesão a longo prazo. Talvez seja uma indicação que a gente ainda talvez esteja um pouco longe por não compreender exatamente os riscos associados e a metodologia, mas que tem um papel nisso sim. Perfeito. Eu também concordo plenamente com isso. Eu acho que é exatamente isso. A gente não tem muita dúvida, né, que quando você tem um tumor neuroendócrino funcionante, o tratamento é cirúrgico. E o tratamento cirúrgico é curativo. Então, qualquer método de opcional, ele vai ser indicado e, entre aspas, vai fazer parte do tratamento desses pacientes, desde que você consiga convencer, entre aspas, o cirurgião de que ele possa ser utilizado, mas em casos selecionados. Isso tem que ficar bem claro. Nós temos que selecionar muito bem os casos. E ter muito cuidado também para indicar esse tipo de procedimento. Porque, às vezes, a gente pode fazer com que esse procedimento, que, na minha opinião, ainda é off-label, né? Ou seja, a gente não tem uma indicação segura para isso, possa ser indicado e você causar mais danos ao doente do que realmente benefícios ao mesmo. Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro. E eu concordo também com o Rodrigo, que eu não tenho muita dúvida do watch and wait para os tumores neuroendócrinos não funcionantes. Eu já tenho no meu consultório vários pacientes que eu tenho acompanhado. E no momento oportuno, eu vou chamar, né? Vou chamar o Rodrigo, o cirurgião, para operar esse paciente, quando eu achar necessário, entende? Porque realmente a gente tem que entender o seguinte, gente, ó, e nós vamos ver isso no caso clínico, né? O tumor neuroendócrino de pâncreas, ele tem uma característica evolutiva e uma característica de indolência completamente diferente de todos os outros tumores neuroendócrinos do sistema digestório. Quer seja ele do reto, quer seja ele do duodeno, quer seja ele da papila, quer seja ele do estômago. Isso, esse comportamento biológico, esse comportamento evolutivo, ele influencia no watch and wait. Isso tem que ficar claro. Isso é muito importante para a gente. Celso, Eu queria fazer mais uma pergunta. só mais uma observação em relação ao que o Rodrigo falou, que você falou, né? Quer dizer, para mim, assim, eu não tenho essa experiência de evolução, de acompanhamento, mas esse watching in wait me deixa um pouco desconfortável no sentido assim de quando chamar, né? De você ter um paciente relativamente jovem, né? Vamos botar lá abaixo dos seus 60 anos, sem comorbidades, com status clínicos bom para operar, e você aguardar, já que a evolução é lenta, aguardar 15, 20 anos para esse paciente ou ter um crescimento tumoral ou passar a ser funcionante. Então, assim, esse watch and wait, até quando, né?
Assim, é igual os guidelines para cisto, né? Acompanha cisto até o paciente estar bom para cirurgia. Aí você vai e opera. Então, assim, isso eu te confesso que eu não fico muito confortável, mas eu fico confortável no que o surgeon falou. Quer dizer, se é um paciente jovem, uma lesão pequena, em corpo cauda, está programada a cirurgia, discute bem, acompanha um tempo e tal, e decide cirurgia, eu fico mais confortável com essa resolução, porque você vai ter um paciente relativamente jovem com aquela lesão na cabeça do paciente. Quer dizer, isso aqui um dia pode malignizar, um dia eu posso ter um problema maior. Então, esse watch and wait, eu acredito, eu falo para você, confesso que me deixa um tanto desconfortável, tá? Baseado nesse caso que eu mostrei para vocês há um tempo, que o paciente estava sendo seguido já há algum tempo e foi operado com 80 e tantos anos já, com comorbidades, né? Enfim, foi um caso difícil. Eu acho que, então, eu acho que essa sua observação é importante. É só você lembrar desse paciente de 82 anos. Qual foi o KI67 da peça operatória? Realmente tinha, acho que uma baixa, não tava alta a proliferação, não. Aí então, esse é o dado. Será que foi bem indicado em 82 anos você fazer esse procedimento? Essa é a grande dúvida. Se você tem um KI67 baixo, a chance de malignização pela evolução, que hoje é muito bem conhecida, é muito baixa. Muito baixa. Então, isso que eu, por exemplo, eu tenho pelo menos, pelo que eu me lembro, assim, eu devo ter uns 8 pacientes, se não for um pouquinho mais, que eu tenho acompanhado clinicamente. Mas todos eles, o que eu fiz? Todos eles têm o diagnóstico por ecoendoscopia, com biópsia, e o KI67 abaixo de 1%. Todos os pacientes vêm sendo acompanhados e eu acompanho assim, a cada 2 anos eu faço uma ressonância ou eu nem faço mais ecoendoscopia. Se eu vejo alguma mudança na sua avaliação, aí sim eu indico o procedimento operatório. Eu não espero para operar, entendeu? A questão é outra. Eu estou acompanhando o doente para não operar mais. Se um deles sair da rota, entendeu? Aí ele vai ser operado. E isso acontece também, e vai ser motivo da nossa discussão da próxima semana, nas lesões, por exemplo, nos IPMNs de ducto secundário, né? Que cada vez mais a gente vai ver um trabalho multicêntrico, que depois eu vou passar para vocês, cada vez mais a gente tem acompanhado, né? A gente vai acompanhando esses pacientes, porque não vale a pena realmente operar esses pacientes. Isso tem que ficar claro, né? Isso é importante para a gente. Esse caso que eu relatei foi operado porque ela ficou funcionante, o ovo ficou funcionante e o paciente com sintomas importantes, entendeu? Agora, deixa eu te fazer uma última pergunta, se o tempo permitir, Celso. Essa correlação do KI67 nas amostras de punção, elas se correlacionam com a avaliação histopatológica dos tumores operados? Então, esse foi um trabalho que até quem publicou no gastrointestinal endóscopio foi a Fátima Figueiredo, né? Nossa saudosa amiga Fátima Figueiredo, aí do Rio de Janeiro. E ela mostrou que quando você faz a pesquisa imunistoquímica, né, com KI67, esse KI67 bate em aproximadamente 85%, né, das amostras. Só que aí você também tem algumas variáveis que podem ser alteradas, como, por exemplo, o tamanho da lesão e tudo mais, que poderia fazer alguma diferença em relação a isso. Isso é uma coisa importante. Mas ela em torno de 85%, ou seja, é extremamente confiável. O resultado da biópsia por agulha, e agora mais a gente usando essa core, né, as cores, isso aí com certeza a gente vai ter bastante tranquilidade em relação a isso. Bom, gente. Doutor Celso, Oi, fala, Otávio. eu queria fazer um gancho rápido aqui. Talvez os pacientes candidatos ao watch and wait sejam os pacientes para o desenvolvimento da técnica, já que vai só seguir o doente, claro que de perto, talvez esses pacientes sejam os candidatos à ablação ou à alcoolização do nódulo.
entendeu? Porque Entendeu? já que não vai ser submetido à cirurgia, já é sabido que talvez um dia esse nódulo pode se desenvolver e virar um câncer ou gerar metástase, talvez esses pacientes sejam os candidatos para desenvolvimento da técnica. Não, e é verdade mesmo, essa é uma grande verdade. O problema é que ainda nós estamos num degrau abaixo, Otávio. Nós estamos ainda tentando saber qual que é a evolução. Com Quando certeza, sem é, dúvida. a gente, Nós precisamos saber para infelizmente, que serve isso primeiro, né? quando a gente conhecer bem essa evolução, por exemplo, a gente não tem, por exemplo, trabalhos robustos de watch and wait. Ou seja, a gente não tem um trabalho de 100 pacientes que a gente diz o seguinte, ó, desses 100 pacientes, eles foram seguidos por 20 anos e nesses 20 anos nós tivemos 2% ou 10% de evolução para a cirurgia. Quando nós tivermos isso, aí a gente vai saber se vale a pena fazer o procedimento, que eu acho que tem indicação nesses pacientes, ou seja, ou não. Eu concordo plenamente com você em relação a isso. Eu acho que a partir desse momento é que a gente vai saber se isso é importante ou não. É isso mesmo. Bom, gente, vamos passar então agora para o caso clínico do doutor Fernando. O Fernando vai apresentar o caso para a gente. É um caso interessante que vai suscitar muita discussão. Que pena que o Filadélfia não está aí. Fernando, tudo bem? Bom dia, gente. Bom, eu vou apresentar o caso de hoje, tá? Que o Esse doutor vai dar Celso bastante falou, discussão, viu, gente? vai mesmo. É interessante, tá? Eu sou um paciente que a gente acompanhou no hospital, um paciente masculino de 31 anos, tá? Sem comorbidades. O paciente não teve nenhuma comorbidade na hora de realizar a anamnese. O relato dele, quando chegou no hospital, era que ele estava tendo uma epigastralgia por 3 meses. Ele teve esse sintoma, é o único sintoma que ele relata. Aí ele foi medicado com pantoprazol via oral, né, por 2 meses e teve uma melhora parcial do quadro, tá? Não melhorou totalmente daquela dor que ele estava relatando. Aí, posteriormente, foi indicada uma endoscopia diagnóstica, né, que a gente que fez. Foi realizada a endoscopia no hospital e como vocês podem ver, tipo, o paciente só tinha uma esofagite A, uma pangastrite e o achado da endoscopia foi esse pólipo aqui do corpo gástrico, tá? Que está marcado da setinha, de 3 milímetros de diâmetro, tá? Um pólipo único, pólipo solitário, tá? E foi retirado esse pólipo, tá? E feito o laudo, tudo tranquilo, né? A gente aguardou depois o laudo da patologia. Eu queria ver com vocês. Alguém isso. É, Quem gostaria de fazer algum comentário, pode pôr a imagem endoscópica aí, Fernando. Marcos é, Clarencio, Marcos Vinícius, próprio Humberto, por favor, fiquem bem à vontade. O que é que vocês acham desse pólipo? A imagem está pequenininha, mas o que é que vocês acham desse pólipo? Qual que é a hipótese diagnóstica que vocês fariam? Fiquem bem à vontade. Por favor, Humberto? Celso, não está com jeito de pólipo hiperplásico, né? Sim, exatamente. O que é que você acharia? O que você acha, Marcos? Não, eu não acho nada por enquanto. Vamos ver o resultado do Ô, Marcos, Celso, Marcos Claren. Oh, fala, Humberto. ô, Celso, olha, se você botar essa lesão longe, assim, pequenininha, no início e perguntar pra gente, eu sei que tem uma pegadinha aí, entendeu? Não tem pegadinha, não. O Não tem cara não pegadinha. acaba aí, tirou pólipo hiperplásico, um abraço e tal, não vai acabar Não é pólipo nisso, né? hiperplástico, com certeza. Né? Eu não Eu ia acho que você tem colocar que aqui pensar para vocês acho que você tem que hiperplástico. acho que você tem que pensar em carcinóide, das lesões subepiteliais ou submucosas, né, ali da camada, segunda, terceira camada no máximo, né, de uma lesão dela. Não parece ser um pâncreas ectópico, que seria uma localização, não tem, tá de longe aqui para mim, mas não parece o aspecto clássico, né? Mas eu não me surpreenderia se viesse uma lesão carcinoide isolada, que eu não estou vendo mais nada em corpo, nem nada em O fundo. Renato,
O Renato respondeu aqui no chat que ele acha que é um tumor neuroendócrino. E ali na região da cárdia parece só prega, que tem uma prega mais Prega. proeminente, parece só prega, não parece nenhuma lesão ali subepitelial. E é claro que para mim, isso, por enquanto, isso é um achado, né? Não está relacionado a essa dor, isso é um achado, né? Então, fico basicamente nisso. Uma lesão subepitelial, né? Daqui parece a lesão subepitelial, e teria essas hipóteses aí, né? E eu gostei. Humberto, lembrando que o caso é meu, hein? Sempre tem pegadinha. Pois é. Não está pintado de verde, mas tem pegadinha. Celso, Oi, fala. pode Alô? falar, Raquel. Oi, Raquel. Bom dia. Oi, Raquel, você Celso, estava bom aí, dia. você não falou nada, Raquel. Não, mas Nossa. é que os comentários foram brilhantes, falaram tudo que tinham que Pelo falar, amor de Deus, entendeu? Raquel, mas sem a sua participação, a gente fica triste aqui, pelo amor de Não, Deus. fiquem não. Não. Então, assim, com esta posição da imagem é difícil definir se é subepitelial, mas parece. O ideal é que nós tivéssemos uma visão mais frontal da lesão e, eventualmente, uma manipulação para poder dizer. Mas é possível ser subepitelial, aí entra em todos esses diagnósticos. Então, eu gostaria de ter uma visão melhor da lesão mais próxima, como todos disseram. Uma manipulação dela poderia definir se é subepitelial. A princípio, num primeiro momento, eu não diria que é a causa da dor, eu continuaria a investigação para achar a causa da dor, mas se estão trazendo para nós, né, deve ter alguma coisa a ver com isso daí. É isso aí. Perfeito. É isso aí, Raquel. Agora, Alguém tem mais algum comentário? Eu queria perguntar para o apresentador qual foi a técnica de retirada? Foi com alça fria? Foi com a pinça mesmo. Era esse tipo de pinça. lesão. 3 milímetros é o diâmetro dele. Então foi com pinça mesmo de biópsia. Então E saiu inteira, hein? Foi numa bocada só, né? Foi de uma só. Muito boa pergunta, Humberto. Muito boa pergunta. Celso, Porque olha o tamanho da lesão. A lesão é assim mesmo, pequenininha, gente. 0,3 centímetros. Eu acho que eu vou pedir ajuda assim. Bota a tomografia logo nas telas. Calma que ela vai vir. Calma que ela vai vir. Calma. Tem muita coisa pela frente ainda. Vamos lá. Pode continuar, Fernando. Bom, a gente fez o que a gente sempre faz, né? Tiramos com a pinça de alça frio, 3 milímetros, volto a falar, e a gente mandou para patologia, né? Para fazer um estudo daquela peça que foi retirada. Aí o laudo da patologia veio o seguinte, tá? Tumor neuroendócrino grau 3, bem diferenciado. 0,3 centímetros, o KI67 veio mais do que 20%, tá? E o H. pylori veio negativo, tá? Aí você já pode mais ou menos pensar o que foi feito para frente, né? Aí foi feita uma tomografia, né? E aí, o que vocês acham desse anátomo patológico? Veja bem, é isso que eu queria. Aí é que é importante, né, o concurso dos endoscopistas. Então, uma lesão de 0,3 centímetros, como está aí no laudo da patologia, um tumor neuroendócrino bem diferenciado, só que ele é grau 3 da OMS. Então, já não se trata mais de um neuroendócrino, ele, apesar de bem diferenciado, na classificação anterior, ele já estaria como um carcinoma, né? Um carcinoma. Quero saber a opinião de vocês. Humberto, o que é que vocês fariam? Humberto, Raquel, ou seja, uma lesão praticamente inocente e que deu esse anátomo patológico. Essa patologia aí. E o Marcos Clarence, não sei se ele está aí também. Ô, Celso, lesão assim, isolada, né? Pequena desse jeito, e já com essa diferenciação, quer dizer, isso aí é para derrubar a equipe mesmo, né? Derrubar todo mundo. Agora, com a confiabilidade do padrão,
histopatológico, da diferenciação e do grau, partiria independente do tamanho, para a investigação total, ver se tem metástase, tomografia. E aí, ver se tem linfonodo, PET scan, quer dizer, eu faria toda a investigação, um paciente jovem, ele merece toda a investigação, independente do tamanho da lesão, como se fosse uma lesão realmente avançada, né? Raquel? Tem um delayzinho aqui para abrir o microfone. Sem dúvida, eu acho que tem que ampliar a investigação, se tem comprometimento extra-lesão, apesar de ter margem de recepção livre de neoplasia, eu tenho que ter essa avaliação. E essas margens de ressecção por pinça de biópsia é interessante, né? Ter conseguido isso. Coloca que invade a camada muscular, mas tem as margens livres. Eu ampliaria e, eventualmente, veria se não restou lesão mesmo, assim mesmo, porque eu acho que esse paciente é jovem, está com uma lesão com KI67 maior do que 20%, já foi falado do grau que está, provavelmente vai ter que ter uma complementação terapêutica. Perfeito. Fernando, pode continuar. Só mais Rodrigo, uma fica aí. adendo. Ô, Raquel, ainda por cima é o seguinte, né? Todo paciente que está tomando um bloqueador de bomba 3 meses, enviado por outro médico, que chega e continua dizendo que está com dor, e você vai conhecendo bem o paciente na anamnese, vê se não tem nenhum fator, entre aspas, tá, psicológico, eu nunca gosto de dizer que é psicológico dos pacientes, eu dou muita importância. Paciente que chega, tô com dor, tomou 1 mês, 2 meses de um bloqueador de bomba, eu dou muita importância a essa queixa dele, né? Posso complicar um pouquinho as coisas? Eu ia deixar você para o final, Rodrigo, mas não, tudo bem, pode fazer. Quero bagunçar agora. Desculpa, eu fiquei um pouquinho de tempo porque eu estava pegando o carro sem sinal. Qual que é a localização da lesão? Me desculpa. É no corpo gástrico. No corpo gástrico. Corpo gástrico. Grande ou pequena curvatura? Esse daí estava já no final da grande curvatura, indo já para o antro, mais ou menos. Grande curvatura, corpo distal, transição corpo-antro ali, mais para corpo do que para antro. Se alguém virasse para vocês agora, falasse assim, vocês vão entrar por endoscopia, marcar essa lesão, vou fazer uma ressecção com 2 grampeadas nessa lateral do estômago e vou ressecar um pedaço do epíplon justa lesional. O que vocês comentariam sobre isso? Mas você indicaria isso depois de fazer o hematoma ou você já indicaria isso já? Não, é claro que esse doente estadiaria depois. Mas o que vocês achariam dessa ideia? Então, mas essa ideia ela tem que estar relacionada depois do achado da tomografia. Vai ter sua dúvida esclarecida um pouquinho mais para frente. Exato. Eu sabia. E lembrando que com a pinça que a gente retirou o pólipo, veio margem livre, tá? Margem livre. Margem livre, exato. Vou adiantar para vocês o meu comentário, tá? E acho que no final das contas, com tomo, com ressonância, com o que for, eu consideraria isso. Já vi mais de um caso para entrar, bater o grampeador, a hora que entra, ter ali no epíplon linfonodo aumentado, linfonodo comprometido, que não tinha visto em outros exames de imagem. Claro, estamos falando assim, né? Na minha experiência, tipo, eu sei que pode se discutir o valor disso, mas eu acabei vendo mais de um caso exatamente como eu estou falando para vocês. Perfeito. Vamos lá, Fernando. Mas pode deixar que ainda você vai ser muito arguído. Bom, aí foi feito uma tomografia, tá? De abdômen total, tá? O achado relevante eu deixei no vermelho. Foi achado um linfonodo único, retroperitoneal para-aórtico, tá? Perto da emergência dos vasos renais, hipervascularizado, 0,8 centímetros de origem indeterminada, tá? Aí foi colocado como uma suspeita de um comprometimento secundário, né?
Aí tá demarcado, como vocês podem ver, aquela setinha amarela, tá? Nódulo único, tá? Não tinha mais nada do não achar da tomografia, certo? Aí eu faço o seguinte questionamento, a conduta. Agora, qual que é a conduta? Então, agora, por exemplo, ó, vocês viram que tem uma lesão muito pequena e que tem um nódulo suspeito. Por que eu trouxe esse caso aqui, gente? Para um grupo que faz via biliar, pâncreas e ecoendoscopia. Porque cada vez mais esses casos têm aparecido. E é uma coisa impressionante. Então, eu quero saber agora qual que seria a conduta de vocês. Rodrigo, você vai ser por último, mas eu queria saber do Humberto. O que ele proporia para esse paciente? Depois eu quero saber da Raquel. E depois do Marcos Vinícius. Ô Celso, nesse momento eu faria um PET. Perfeito. Faria um PET. E a Raquel? Raquel? Celso, estou olhando ali, é um local retro, né? Retroperitoneal, Próximo da horta, próximo da horta. Cima da horta, o acesso para uma biópsia ecoguiada, até perguntaria para você, mas eu acho que não é fácil, complicado. Não seria fácil. Porque ele está ali, ele está praticamente ali no processo onciforme, na borda inferior, lá do duodeno, sabe? Lá embaixo. Você teria que afundar um pouco mais, né? Afundar um pouco mais. É óbvio que existe uma chance de você não conseguir identificar o nódulo. Isso é uma possibilidade. Maior do que habitual. Mas eu tentaria, entende? Se tivesse acesso, seria o ideal, porque daí confirmaria se é ou não uma lesão metastática ali. O PET scan é uma ideia também que pode ajudar, mas essa é a definição, porque é um só nódulo. Se não tiver esse comprometimento, será que eu vou considerar, então, ressecado e resolvido o problema? É uma dúvida, né? Agora, ainda não estou entendendo porque esse paciente tem dor abdominal. Até o momento, eu não consegui entender a razão da dor. Só lembrando que esse doente não é nosso. Tudo que vocês estão vendo aqui, nós só fomos chamados para fazer a parte da endoscopia. Endoscópica. Mas esse é um caso que realmente, como a gente está vendo, né, o que está acontecendo, por isso que a gente trouxe esse caso para vocês, para a gente discutir. Eu, por exemplo, nesse caso, faria inicialmente, como o Humberto falou, um PET-CT e depois faria uma ecoendoscopia. Mas eu tentaria, de qualquer forma, fazer a obtenção de material. Eu tentaria. Agora, uma outra dúvida que eu queria perguntar para o Dr. Celso, ou alguém daqui da reunião, né? Se alguém pediria para revisar a lâmina ou para uma opinião de um outro patologista, pena que o Dr. Fila não está hoje aqui, né? Mas eu não sei se vocês... Essa é uma pergunta muito boa. Eu não sei se a Raquel, Humberto ou o Marcos... Porque, veja bem, é uma coisa muito difícil de identificar. Uma lesão tão pequena como essa ser um G3. Isso é extremamente difícil. A gente não vê isso. Eu acho que depende do patologista que você está trabalhando, né? Porque tem patologistas que você já sabe que ele está habituado a isso, que ele está ligado a esta área, então ele vai revisar ele mesmo, até pedir uma segunda opinião. Mas uma boa lembrança, eu acho que condutas extremas que a gente vai fazer sempre tem que ser avaliado uma segunda vez antes de fazer. Mas se eu conheço o patologista, é de minha confiança, eu acho que eu estou tranquila aí. Perfeito. Oi, Marcos, fala. É um caso que foge do habitual, né? Um caso especial, né? E além de tudo isso que o pessoal falou, eu não vi exatamente o resultado da anatomia que eu estava dirigindo, enfim. Eu também coloco aí para ser avaliado. É claro que o PET scan também é interessante, porque pode sinalizar outros locais, né? Já que a gente está diante de uma situação que não é habitual. E valeria a pena também estudar o local, né, por ecoendoscopia da lesão, né? Inclusive para depois definir se valeria a pena fazer
seguir ou não, né, retirar o restante, ou como alternativa, isso que o Sujan também colocou de fazer uma ação conjunta, né? Enfim. Perfeito. Pode continuar, Fernando. Certo. Eu quero fazer uma pergunta daqui a pouco para o Rodrigo. Bom, aí na conduta, na época foi dada uma conduta cirúrgica, tá? Só que a gente sabe que tem muitas opções cirúrgicas, né, para fazer Então, ressecção. antes de você falar sobre a conduta cirúrgica, eu queria perguntar já para o Surjan. Surjan, baseado nessa tomo, baseado no achado da patologia, o que é que você faria para esse paciente? O que vem na minha cabeça nesse momento é uma frase. Eu lembro uma vez que a gente estava discutindo um caso de biopsia, no biopsia eu não lembro exatamente qual que era a situação. Aí o Dr. Fila fez um comentário que para mim foi muito interessante. Ele, pô, gente, tem que fazer o diagnóstico, não vamos ficar chutando conduta se a gente não tem um diagnóstico, né? Eu acho que a resposta inicial nesse momento, eu como cirurgião, neste exato momento, com estes exames que estão aqui, eu tentaria conter neste momento meu impulso de operar direto, para, se tiver as ferramentas à disposição, investir um pouquinho mais em diagnóstico. Então, assim, por ser um G3, pelo grau de diferenciação, se tiver à disposição PET, vamos fazer o PET. O Marcos lembrou uma coisa importante. As lesões muitas vezes também metastatizam para fígado. Então, assim, termina definitivamente o estadiamento se tiver um PET razoavelmente fácil à disposição, ver o que acontece com esse linfonodo. Poderia discutir com vocês. Então, assim, ok, conseguem biopsiar, qual é a chance de sucesso de vocês biopsiarem essa lesão? Vamos tentar matar o diagnóstico definitivo do que é esse linfonodo. Se vocês me perguntassem assim, olhando, eu acho que tem uma chance razoável desse ser um linfonodo comprometido. A gente vê com frequência lesões metastáticas para esse linfonodo que fica abaixo da emergência da veia renal esquerda. Então, assim, primeiro eu discutiria nesse momento realmente me armar o máximo possível antes de bater o martelo em relação a uma indicação cirúrgica. Mas é o que eu falei para vocês lá no começo. A hora que começou o caso, já falou um G3 naquele lugar, eu falei, isso daí vai dar problema. Porque eu acabei vendo isso. Fala uma coisa, Surjan. Você faria, isso que eu quero que você deixe bem claro, e eu quero que você me diga se eu estou errado no que eu vou comentar. Você faria uma remoção gástrica em cunha, correto, dessa lesão? Acho que por hora sim, com ressecção de epíplomo. É isso que eu queria saber. Perfeito. E, assim, essa lesão... Acho que agora podemos continuar e depois a gente termina a discussão. Aí a gente vai terminar a discussão. Sim. Pode continuar. Tá, pode falar, Rodrigo, pode falar. Só um detalhe técnico, assim. Esse linfonodo é um linfonodo que dá para ressecar, tá? É assim, você tem que ser bizarramente chato nessa ressecção, bizarramente calmo nessa ressecção, porque às vezes ele não tá tão aparente. Você tem que entrar ali para o andar inframesocólico, identificar a veia mesentérica inferior, partir ali pro tríceps, abrir essa lateral e chegar na veia renal esquerda e ressecar amplamente essa região aí. Tem um pouquinho de manha para fazer isso, porque senão você começa a cavocar e não tira nada, e manipula tudo. É um linfonodo pequeno, mas dá para fazer por via aberta, dá para fazer por laparoscopia, dá para fazer por via robótica. Tem que ter um pouquinho de manha para mexer aí, para assim, preservar todas as estruturas, mas entrar agressivo o suficiente para ressecar toda essa região de tecido aí que esse linfonodo sai. Foi exatamente o que foi feito, Rodrigo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o Rodrigo. Não seria viável afastar outros sítios de metástases antes de fazer essa proposta cirúrgica? Roberto, deixa essa pergunta agora para a discussão final. Vamos ver o final do caso, que eu acho que essa sua pergunta é importante, que eu também ia fazer isso. Vai lá. Vamos terminar agora, porque agora vocês vão ver o que aconteceu com o caso. Vamos lá. Sim.
Bom, foi feito uma gastrectomia, tá? Subtotal, mas uma linfadenectomia retroperitoneal, uma enteroanastomose e uma reconstrução mixilo de Roux, tá? Foi feita uma técnica aberta que o cirurgião optou na época. A justificativa dele foi que aquele linfonodo suspeito ia ser um pouco difícil para resecar por via laparoscópica, então ele optou por via aberta. Bom, aí essa é a foto da peça e ele fez uma linfadenectomia D3. Ele comentou comigo, do esvaziamento. Tá bom? E aí, agora pode continuar, pode continuar. Agora vai até o final e nós vamos Bom, discutir. além aqui, eu consegui um vídeo aqui, bom, ele explicando, né, a técnica aberta que ele fez e as anastomoses que ele fez. E ele falou para mim que eu optou mesmo por fazer técnica aberta para conseguir achar aquele linfonodo que era de 8 milímetros, que ia ser um pouco mais fácil de achar ele pela técnica aberta, né? Foi por isso que ele fez a aberta mesmo, tá? Perfeito. Pode mostrar o resultado da peça, tudo. Tá. Aí eu vou contar um pouquinho mais, né? Já que eu acompanhei esse paciente desde o começo até agora. Esse paciente no terceiro dia já deram comida para ele, tá? Ele aceitou e ele foi embora mais ou menos entre o terceiro e o quarto dia que ele foi embora para casa, tá? No sétimo dia, sexto, sétimo dia, o paciente evolui com dor intensa, cólica, tá? Abdominal. E além de uma falta de eliminação de flatos e vezes, tá? O paciente, na casa dele, ele tomou laclona por conta própria, tá? E foi procurar ajuda lá no pronto-socorro no hospital, tá? Aí foi feita uma tomografia nesse paciente, tá? No pronto-socorro mesmo, tá? E como relevante daquela tomografia, a gente vê uma distensão das alças, tá? Distensão daquela câmara gástrica residual, um pneumoperitônio que estava na dúvida se era residual da cirurgia ou evoluiu com esse pneumoperitônio e distensão do cólon, tá? Tenta Aí, resumir bem, viu, Fernando? Tenta resumir bem. tá. Aí, no dia seguinte, foi feita uma endoscopia, né? Pediram uma endoscopia, foi feito com todos os cuidados do paciente. Foi passada uma sonda nasogástrica no pronto-socorro naquela hora, tá? E a gente fez uma endoscopia e ficamos com uma dúvida bem grande, tá? O paciente estava com um ilho paralítico ferrado, tá? No intestino não ia para lugar nenhum, não tinha peritatismo nenhum. E a gente ficou com a dúvida desses dois locais aqui. Um que é aqui da gastroenteroanastomose e o outro da enteroentero. Suspeita de duas fístulas, tá? A gente não sabia de fato, tipo, se esse daí estava indo para a cavidade, se estava bloqueado, se aquele líquido que estava porque tinha mais ou menos 1 litro que a gente tirou do estômago, tá? E foi retirada aquela sonda e foi repassada outra Fernando, sobre visão direta. resume mais, só o que o paciente tem. Faz o resumo do resumo. Tá. Aí foi feita uma outra tomografia, tá? Porque o paciente não melhorava. E aí foi vista essa perfuração, né? Que a gente tinha suspeita, mas aí na tomografia eles confirmaram perfuração das anastomose e o paciente foi reabordado, tá? Foi feito ele tinha um líquido bloqueado na cavidade abdominal, tá? Era mais ou menos 1,5 litro que ele tinha no abdômen superior, mais ou menos no flanco esquerdo. Foi feita uma enterectomia e foi refeita, na verdade, da enteroanastomose foi refeito e o cirurgião deu alguns pontos naquela fístula da gastroenteroanastomose. Foi feita a drenagem da cavidade, relocado o dreno, tá? E o paciente foi para a UTI. Aqui eu coloquei também os resultados da cultura. Pode passar Tá? isso. Pode passar. E, finalmente, eu vou colocar aqui a patologia, tá? O que veio na patologia da peça cirúrgica quando foi retirada? Que foi realizado, inclusive, até imunohistoquímico, tá? Aqui foi colocado o produto de gastrectomia, ausência de neoplasia residual, ausência de metaplasia intestinal, tá?
Aquele linfonodo interaortocaval foi laudado como hemangioma capilar, tá? E sem malignidade nesse material, tá? Aí na revisão da linfadenectomia que foi feita, da D3, né? Teve 0 metástases em 41 linfonodos que foram retirados do paciente. E o imunistoquímico do paciente é esse daqui, tá? O KI67 veio negativo, tá? Apesar deles terem colocado o KI67 de mais do que 20% naquele outro polo que foi retirado, tá bom? E ficou lá mesmo, aquele linfonodo colocaram como hemangioma capilar. Perfeito. Bom, agora vocês viram. Então, trata-se de um paciente que tinha uma lesão muito pequena, de 0,3 centímetros, da qual o anátomo patológico mostrou se tratar de um tumor neuroendócrino bem diferenciado, G3. Esse paciente foi submetido a uma tomografia que identificou um nódulo supostamente linfático, né, metastático, da qual o paciente foi submetido a uma gastrectomia subtotal com reconstrução em Y de Roux, apresentou complicações que podem acontecer após o pós-operatório, e a biópsia mostrou que se tratava única e exclusivamente de um linfonodo que era Hemangioma. um hemangioma. Ou seja, nem linfonodo era, ou seja. Então, eu quero agora que vocês façam os comentários, né? Eu acho que esse é um caso extremamente interessante, que a gente vem olhando, né? Os tumores neuroendócrinos de todo o sistema digestório, e eu trouxe esse caso aqui para a gente discutir. Então, eu queria ouvir os comentários, por favor, do Humberto, bem rápido, bem breve, porque a gente só tem 4 minutinhos, né? Até às 7h30. Então, eu quero que o Humberto seja breve, e vamos ouvir o último comentário, que é o comentário do cirurgião, que é o Rodrigo Surjan. Meu comentário é o seguinte: eu não teria encaminhado esse paciente para cirurgia sem ter estudado melhor. Por isso que eu estava perguntando, todas as minhas perguntas eram relacionadas a isso. E eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Agregou-se uma morbidade imensa, não vou dizer iatrogenia, mas uma morbidade imensa a um paciente jovem, né? E pode evoluir bem, pode evoluir mal, mas eu acho que precisava um pouquinho não, precisava com certeza um pouco de mais estudo. Só isso. Alô, Celso, Marcos Clarencio. Ô, Marcos, fala aí. Esse caso aí demonstra que quando foge um pouquinho da curva em medicina, a gente tem que ter muito cuidado. Ir a fundo, discutir o caso, dividir a nossa dúvida, né? Essa possibilidade de rever a patologia foi uma coisa bem lembrada, né? Isso aí serve de lição, especialmente para os mais jovens. Caso que foge da curva do dia a dia, vá com cuidado, discuta, seja humilde no sentido de dividir a dúvida, de perguntar, porque isso vai ser, com certeza, melhor para o paciente. Eu acho que o paciente que foi para a cirurgia e precisasse ser melhor discutido, se fosse melhor discutido, provavelmente não iria para a cirurgia. Provavelmente. Sim. Rodrigo? Ou mais alguém? Se alguém quiser fazer comentário. Uma coisa que a gente não comenta aqui, que eu ia ter falado também, assim, talvez por a gente não ter alguém no grupo dessa especialidade, assim, é o envolvimento do oncologista clínico, né? Então, assim, eles são importantes para o segmento dessas patologias com a gente. Boa lembrança. Eu acho que eles são super, super úteis e têm uma visão diferente das neoplasias neuroendócrinas. É o que o Humberto falou. Os doentes têm que ser bem estudados e realmente acho que existe uma possibilidade de mudança de conduta. É isso, né? Assim, como a gente poderia investigar mais esse doente? Uma ressonância, um PET e uma eco. Acho que é isso. Acho que existia um potencial de mudança de conduta aí, de ter observado isso daí, a hora que fizesse mais exames e talvez envolvesse um oncologista clínico nessa história. Por que eu acho que no fundo é isso, né? Que lesão caprichosa, né? Que desgraçada lesão no lugar em que faz linfonodo, num doente com neuroendócrino G3, num lugar que é comum um sítio de
de metástases linfonodais. Uma lesão bem caprichosa, né? Muito caprichosa. Queria fazer só um comentário rapidinho com a Raquel. Raquel, 2 anos acompanhando uma paciente que tinha dor abdominal. De vez em quando ela tinha dor abdominal e tinha dor abdominal para valer, ia para o pronto-socorro. Fumante, ateromatose aórtica, um pouquinho de placa na origem da artéria mesentérica. Ia para o vascular, eu falava, meu, ela tá claudicando, não é possível. Essa senhora tem claudicação abdominal, magrinha pra caramba. E o cara falando para mim, Rodrigo, isso não é vascular, isso não é vascular. Eu falei, meu, mas ela tem dor, ela tem dor. Cada 3, 4 meses ela tem uma baita dor abdominal e a gente não descobre que só pode ser essa mesentérica dela. 2 anos nessa ladainha, ela tem uma baita de uma dor abdominal, vai para um hospital, faz uma tomografia. Juro por Deus, o colega da tomografia falou, o laudo era, vejo um linfonodo da raiz do meso, um pouco aumentado, que eu não consegui ver nos exames anteriores. Era um neuroendócrino de 2 milímetros de delgado, o linfonodo era comprometido, mas esse linfonodo não existia antes. Operou a enterectomia segmentar, tirou o linfonodo, ela nunca mais teve dor. Vai me perguntar por quê. Não sei também. É isso aí. Bom, gente, olha, Obrigada, Rodrigo. esse é um caso realmente, entre aspas, até anedótico, né? Mas uma coisa que eu queria deixar um recado para nós, todos nós aqui, que é o seguinte: uma lesão como essa, pequena, né, de 3 milímetros, ser um G3, você tem que realmente desconfiar. Por quê? Porque eu também, eu acho que teria feito algumas coisas diferentes. Teria, inclusive, avaliado a biópsia endoscópica. Eu acho que a biópsia endoscópica também precisa ser realmente confirmada, né? Porque a gente vê isso no tumor neuroendócrino, né? Esse comportamento indolente. E esse caso é um caso que mostra bem como a gente pode, entre aspas, né, ter problemas, né, no tratamento desse tipo de doença. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Infelizmente a gente já passou do horário, né? É um caso extremamente interessante, mas a gente se encontra semana que vem, na terça-feira, às 6 horas da manhã. Muito obrigado por todos e até a semana que vem. Um Último bom fim de semana. comentário aqui, no apagar das luzes. Ainda bem que não pediram biópsia, porque senão a gente ia enfiar a agulha no hemangioma. Exato. Verdade. Verdade. Exatamente. Tá bom. Gente, Bom dia, tchau pessoal. para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. E é uma Boa semana, um abraço.